nos últimos dias, nas últimas semanas, a verificar na Ásia, no caso Japão e China, dois países com grande potencial naquele continente. China, entretanto, reivindica Taiwan, não é? Já deixou claro de que nem que tiver de fazer recurso à força, reivindica a titularidade daquele território. A primeira-ministra do Japão, no princípio do mês, novembro, começa com discursos de que é preciso defender Taiwan, como sendo um país, uma zona, um território aliado, e deixa de alguma forma incomodado Pequim. Agora, do princípio de novembro até aqui, parece que as coisas têm estado a se verificar muito mais graves, com a posição do Japão em colocar uma base próximo daquela zona militar, o que está a incomodar bastante a China. Que avaliação faz e como é que olha para a posição dos Estados Unidos da América, uma vez que Donald Trump tem boas relações com a primeira-ministra do Japão, sendo que os Estados Unidos da América, ao ver esta tensão na Ásia entre Japão e China, poderá tirar algum proveito? Pois, este é um caso, enfim, muito até interessante do ponto de vista da análise da complexidade no meio, desculpe, repito. É um caso muito interessante se olharmos para a atual conjuntura político-militar no Indo-Pacífico. Isto é o que eu queria dizer, no Indo-Pacífico. Isto porquê? Porque a atual primeira-ministra do Japão, que foi entronizada ou encarregada para o cargo há coisa de um mês, um pouco menos, manteve inclusive até um encontro à margem da Cimeira da PEC com o presidente Xi Jinping, na Coreia do Sul. E quando analisamos aqui este tema, estava ainda no lugar o Pan Sanção, e saudamos, dissemos que esta relação poderia funcionar se o Japão não se intrometesse, entre aspas, nos assuntos internos da China, no que toca à questão taiwanesa. E o que há é que a primeira-ministra do Japão, por ser uma primeira-ministra que tem impressões digitais do anterior primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que foi um primeiro-ministro que tentou desmontar a constituição pós-bélica japonesa, que proibiu o Japão de voltar a ter exército capaz de fazer incursões militares no estrangeiro, ela parece retomar, desde a ideia do então primeiro-ministro Shinzo Abe, a ideia de reconfirmar, ou seja, de refundar este princípio de defesa do Japão, para incluir na ideia de autodefesa a ideia de defesa coletiva envolvendo, enfim, a proteção ou, enfim, a afetação dos interesses dos aliados. O problema está no seguinte, que a primeira-ministra do Japão não poderá fazer isto, primeiro porque, através de relações político-diplomáticas entre o Japão e a China ocorridas em 72, o Japão reconhece o princípio de One China, não é? Reconhece que, de certa forma, a China tem interesses legítimos no Taiwan e que o Japão se alinha. Aliás, este é um princípio internacional, reconhecido por muitos Estados do mundo, incluindo, com certa ambiguidade, pelos próprios Estados Unidos. Daí que se a primeira-ministra do Japão entende que, em caso de conflito militar, China-Taiwan, o Japão interviria militarmente, quer dizer que o Japão abandonaria, de um lado, este princípio de One China, mas, do outro lado, também confirmaria a ideia introduzida numa nova lei aprovada em 2015 no Japão, que diz que o Japão, em caso de invasão ou em caso de agressão contra um Estado, contra um país aliado, intervia militarmente. Mas também há um outro problema técnico, que o Japão e Taiwan não têm relações, não são aliados, né? Porque o Japão, como se sabe, ou seja, Taiwan, como se sabe, não é um Estado reconhecido internacionalmente enquanto tal. O próprio Japão reconhece a ideia de One China Policy,
daí que, eventualmente, com base no princípio da defesa coletiva, não poderia acontecer. Mas ali entra, então, a questão que coloca sobre qual pode ser o envolvimento do xadrez. O Japão, por causa mesmo da Constituição pós-bélica, não tem um exército de agressão, tem um exército de autodefesa. Daí que, no país, daí que, eventualmente, pode ter havido qualquer nível de sintonia, como não pode deixar de ser, entre o Japão e os chineses, né? Aliás, o próprio Japão tem vindo a aumentar o déficit, tem vindo a aumentar o volume de investimento no setor securitário, também pretende atingir os 2% do seu PIB para o setor da defesa e também tem vindo a mostrar a intenção, se calhar, de maior coordenação com os países da NATO. Eventualmente, é uma estratégia que existe ali montada com vista a testar, de certa forma, a efetividade chinesa naquela região e a sua prontidão de, eventualmente, voltar a atacar ou ocupar militarmente o Taiwan. Mas também é verdade que, segundo informações, com esta primeira-ministra que tem questões digitais de Shinzo Abe, isto é sua ideia, é a continuidade da ideia de tornar o Japão outra vez uma potência militar, ela também estaria a pensar, segundo informações, a rever a doutrina nuclear do Japão, que é proíbe de ter a posse de armas nucleares, de produzir armas nucleares e de permitir a introdução de armas nucleares no país, que é um princípio aprovado em 77 pelo então primeiro-ministro do Japão, Tato, que era também do mesmo partido que do partido dela. Então, ela se revisar outra vez, isto é, além da ideia de defender o Japão, isto, além da ideia de defender Taiwan, que o Japão se está a preparar para uma eventual agressão militar da parte da China, estar pronta para defender-se a si própria e também, eventualmente, defender o Taiwan em caso desta agressão acontecer da parte da China. Ou seja, são elementos que a China, enfim, olha com muita apreensão. Há já sanções em curso contra o Japão, muitas atividades culturais envolvendo atores e cineastas japoneses foram canceladas no território chinês. A China também está a desincentivar os turistas chineses a visitarem o Japão. Aí parece que a primeira-ministra do Japão, no caso, estará muito determinada em levar a cabo a sua intenção de novo realinhamento geoestratégico do Japão no Indo-Pacífico. E ver se é o que isto irá conduzir, porque pode ser só, como dissemos, uma tentativa de tatear, de ver até que ponto que a China está disposta a tolerar atos de ingerência externa nos assuntos que têm a ver com o Taiwan. Isao, de forma muito rápida, temos que ir para o próximo. A efetivação clara de um conflito entre o Japão e a China, sente que interessaria, a esta altura, os Estados Unidos da América, uma vez que Donald Trump até dá algum apoio ao próprio Japão, no sentido de proteger ou, enfim, estar a olhar para a situação de Taiwan. Sente que este conflito, esta instabilidade, beneficiaria de alguma forma os norte-americanos? Partindo do pressuposto de que o Japão não tem exército para fazer uma guerra contra o Estado terceiro, não é? Não tem exército. É da Constituição que está proibido de fazer, daí que se fizesse, não faria sem qualquer consideração com os Estados Unidos. Depois, não se sabe se isso é do interesse dos Estados Unidos ir, nesta altura, em guerra com a China, né? Mas, enfim, esta guerra, China, Estados Unidos, com o envolvimento dos respectivos parceiros, no decurso deste século poderá acontecer se a questão de Taiwan não for resolvida pacificamente. Mas para a China, Taiwan deve voltar a ser parte da sua geografia política. Isto poderá, eventualmente, determinar o curso dessas relações entre estes dois Estados. Hoje, enfim, a guerra só se vence quando já terminou. Não se pode fazer especulações a priori se, em caso de conflito, China, os Estados Unidos
ganharia A ou B, não é? Mas ambos são estados potentes, têm armas nucleares enfim, se espera que o conflito não aconteça, mas se acontecer, sairá vencedor quem estiver melhor preparado. Preparado, muito bem.